Graça e paz, amados. Boa noite, muito bom estar na sua casa. Muito bom ter você comigo aqui na minha casa. Estamos nesse tempo aí de boas novas nos lares e é uma satisfação tremenda para os nossos corações e certamente para o coração do nosso Deus, em a sua igreja estar reunida, ainda que assim, virtualmente, mas verdadeiramente reunida em seu nome. Amados, Deus tem pensamentos e palavras de vida aos seus. Então gostaria de rapidamente ler um texto que está lá em Isaías 55, verso 11, que diz assim: Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus tem pensamentos e palavras de vida para os seus. E é isso que nós temos trazido aqui sob a direção do Espírito Santo de Deus. Palavras que Ele mesmo lançou e que nos fará prosperar, que nos farão prosperar em tudo que estivermos envolvidos. Claro, se nós formos fiéis e o obedecermos. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado por esse privilégio de estarmos reunidos. Nós que aqui somos da Igreja Batista Boas Novas, mas também todos aqueles que têm sido convidados e que têm se ajuntado conosco nesse tempo de cultos nos lares, através da internet. Ó Deus, que o Senhor visite cada família, cada lar aqui representado, aqueles que verão os vídeos também depois, não apenas esse, mas todo o material que o Senhor tem dado nas mãos dos teus servos, produzidos, Pai, para a edificação da igreja. Ó Deus, que todos nós sejamos visitados, animados em nossa fé e desafiados num tempo de não nos deixarmos levar pelos pensamentos nossos, que por vezes nos trazem tristeza, dor, perplexidade, nem pensamentos de outros, pensamentos terríveis, cruéis, mas sim os pensamentos que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Pai, que a Tua palavra não volte vazia. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido humilde, que fazemos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, meu querido, minha querida, a igreja segue firme e forte, sem parar. E nós seguimos sem parar com a dinâmica, claro que adaptada agora para essa realidade de época de confinamento, mas seguimos com as nossas reuniões. Por exemplo, a escola bíblica dominical, que em Boas Novas nós chamamos de Grupo de Crescimento Cristão, ou a EBBN, Escola Bíblica Boas Novas, das 9h30 às 10h30, nos domingos, portanto pela manhã, você pode acessar e participar online na página da igreja no Facebook. Depois é disponibilizado o link que está com a gravação lá no YouTube. Mas participe ao vivo conosco. É um tempo que você dedica. Esse dia, o domingo, não deixou de ser o dia do Senhor. Amém? Então que nós possamos reservar desde cedo, começando pelo estudo da palavra. É um tempo que estamos estudando aí o livro de Atos. A revista vem falar sobre os 30 anos, os 30 primeiros anos da igreja primitiva. E que nos revela, como temos aprendido, que na verdade são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Homens leigos, homens comuns, como homens e mulheres que somos hoje, discípulos de Cristo, mas que ousaram crer, obedecer e partir para a ação. Então não deixe de participar conosco. Mesmo você que porventura não participou nas anteriores, você pode entrar lá na página do Facebook da igreja, olhar os conteúdos. Já temos gravado 2 vídeos, salvo engano, nos 2 domingos anteriores. E agora partiremos para continuar o capítulo 3 da revista, mas ainda abordando o capítulo 2 do livro de Atos. Logo na sequência, nós temos o culto da manhã, das 10h30 às 12 horas. Conduzido ali, ministrado pelo pastor Rui Masqueira Lopes, o pastor da igreja.
você poderá acessar também através do Facebook, na página da Igreja Batista Boas Novas. Só você pesquisar, caso você ainda não conheça, você vai pesquisar no buscar do Facebook, vai aparecer Igreja Batista Boas Novas. Nós somos normalmente a primeira que está na lista, lá na sequência, mas ela tem uma espécie de um logotipo, uma logomarca, onde tem um anjo tocando a trombeta. Essa é a Igreja Batista Isabel, no Rio de Janeiro. Então, no final do dia, iniciando já à noite, no domingo, temos o culto das 18h30 às 20 horas. Você também é nosso convidado, você é nossa convidada para participar do culto ao Senhor na noite de domingo, também com a ministração da palavra pelo pastor Márcio Queira Lopes. E eu acabei esquecendo de comentar, mas a igreja já está ciente, conforme foi comunicado nas redes sociais, nos grupos internos. Domingo pela manhã, nós teremos também a ceia do Senhor, ministrada ali durante o momento do culto ao Senhor, na parte da manhã, portanto, às 10h30. Mas você tem um compromisso com a gente desde as 9h30. Então, não é porque você está aí remotamente, você vai ficar dormindo mais do que a cama. Não tem nem justificativa. Já não era justificável, mas agora você não precisa nem sair de casa. É só você se recompor, né? E se dedicar aí ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E Ele quer nos ensinar estratégias, não apenas para esses dias, mas para toda a nossa vida. E para isso é preciso que nós o busquemos em espírito e em verdade, em todo tempo e circunstância. Amém? Ao longo da semana, a igreja tem se reunido também nos cultos às quartas-feiras, às 20 horas, onde há oração, há também o devocional, a ministração da palavra, num tempo mais breve do que nos domingos, mas também é um tempo de edificação, de desenvolvimento, de crescimento na fé e de compartilhamento. Amém? Acerca das coisas que Deus tem feito e quer fazer pelas vidas de todos. Então não deixe de participar conosco às quartas-feiras. E finalmente, no que diz respeito às reuniões, nós temos nas segundas-feiras e às sextas-feiras, também às 20 horas, essa reunião, a exemplo da que estamos fazendo nesse momento, que eu estou chamando aqui de Boas Novas nos Lares. É um tempo que a igreja se encontra para estar também, da mesma forma, orando, numa devocional, sendo ministrados pela palavra de Deus e nos fortalecendo mutuamente. Somos todos membros uns dos outros, nos edificando mutuamente, ensinando e aprendendo mutuamente e compartilhando as nossas angústias, as nossas alegrias, compartilhando tudo, a exemplo do que temos aprendido e sido lembrados, como a igreja primitiva fazia, como eles foram ensinados por Cristo Jesus a fazer, bem como através dos seus apóstolos e seus discípulos, tendo chegado a esse ensinamento até os dias de hoje. Amém? Além disso, a igreja tem também se envolvido em algumas campanhas. A primeira delas eu gostaria de mencionar: diariamente nós temos levantado um altar de adoração às 18 horas. Então você, meu querido, minha querida, que ainda não soltou sua voz, não é para nós, não é para ninguém, é para o Senhor. Participe aí, mande o seu áudio no grupo da igreja. Quem tiver um pouquinho mais de coragem, pode mandar até o vídeo, né? Eu sou cara de pau, então mando vídeo, mando áudio. A gente vai arriscando até tocar instrumento, mas é para o Senhor e Ele conhece os corações. Se for com um coração alegre e verdadeiro, isso vai chegar aos céus. Mas não deixe de erguer esse altar de adoração, louvor ao Senhor, às 18 horas. A igreja também reunida, só que nesse momento, para adorar ao Senhor através de cânticos. Cânticos de louvor, cânticos de gratidão. Participe. E essa participação tem sido maravilhosa, desde os pequeninos até os mais experientes, por assim dizer, dentre os quais eu me incluo. Experientes em idade, né? Para não dizer mais antigo, porque eu não sou tão antigo assim, mas não deixe de participar, amém? Quem sabe, de repente, até fica a dica aí, alguém se animar a fazer vídeos e depois postar aí nos canais da igreja, nos canais da juventude. Amados, muita gente tem se reunido para cantar e dizendo que
quem canta os males espanta. A gente concorda parcialmente com isso, né? Que na verdade são os louvores que afugentam o mal, amém? Então que nós possamos investir. Se o mundo está fazendo isso, quanto mais nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, amém? Participe conosco. E também, diariamente, nós temos aí uma campanha de oração 24 horas, aqui com os irmãos da igreja. Se você também ainda não faz parte desse grupo, você que é nosso irmão na fé e serve ao Senhor aqui em Boas Novas, não deixe de fazê-lo. Meu querido, ali você vai estar gravando, compartilhando o seu momento de oração, se você assim desejar. Não necessariamente precisa gravar, mas faça na sua casa, conforme o compromisso que você firmou. Se você fez um voto de orar às 14 horas, 15, seja qual for o horário, não deixe de fazê-lo, amém? A igreja está reunida e, como eu disse inicialmente, somos membros uns dos outros. Estamos ali em unidade de espírito, amém? E orando ao Senhor dos Exércitos. Ele se agrada em ver também a unidade no seu povo. Então é tempo de investirmos ainda mais na oração. Investimos nosso tempo em tantas atividades, não é verdade? E será que temos dado o tempo devido às coisas do reino, às coisas do Senhor? Então participe. E você, meu querido jovem, também não fique achando que essas coisas só são para os adultos, não, ou para os mais antigos ou experientes. As crianças também estão incluídas, os adolescentes e os jovens também nesse convite. Mais do que um convite, os pastores da igreja têm convocado, porque eles foram convocados por Deus antes, a que toda a igreja participe em oração, participe dessa campanha de oração 24 horas. E finalmente, falando aí sobre a dinâmica da igreja, os irmãos da igreja já devem ter assistido o vídeo, lido os posts no grupo do WhatsApp da igreja, dando uma orientação sobre domingo, quando a igreja estará iniciando uma campanha aí de jejum, ok? Então você dá uma lida lá nas orientações, assista e ouça o vídeo. Havendo qualquer dúvida a respeito do jejum, como o pastor Ruimar sempre gosta de frisar, se você tem alguma prescrição médica que contrarie, se você tem alguma limitação, não participe do jejum. Ou substitua o jejum, seja de alimento ou de líquido, por outras coisas que você também aprecia demais e que você precisa abrir mão nesse tempo, ok? Mas não deixe de ler as orientações, que são as orientações conforme a Bíblia nos ensina. Mas é um tempo de guerra, até os ímpios têm dito isso, vivemos um tempo de guerra. E é preciso que a igreja esteja também unida e reunida em prol desse evento que é o jejum. Porque há certas guerras, há certas castas, conforme o Senhor ensinou, que só são vencidas através de jejum e oração. Isso é bíblico, ok? Então a igreja de Jesus precisa se reunir também para esse sentido, para esse evento. Encerrando aqui esse tempo de informes, são 8 horas e 16 minutos, talvez você se ajuntou a nós ao longo dessa introdução. Meu querido mano, minha querida mana de Boas Novas, mas também de toda a Igreja de Jesus Cristo espalhada no Rio de Janeiro, no Brasil, quem sabe no mundo afora aí, acompanhando a gente agora ou depois assistindo o vídeo. Vocês são muito bem-vindos. Essa é a casa do Senhor reunida nos lares, na minha casa, na sua casa, nas nossas casas. Amém? Então, a seguir estarei orando porque o salmista lá em Salmos 113, versos 5 e verso 6, disse assim, conforme a versão que está lá na Nova Almeida Atualizada. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Na versão Almeida Corrigida e Fiel, vou ler só a primeira parte, que faz a indagação de uma maneira um pouquinho diferente. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Então, em vez de quem é semelhante ao Senhor, é o mesmo sentido, mas eu gostei mais dessa primeira parte na versão Almeida Corrigida e Fiel, que diz:
Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? E é esse Deus que nós vamos orar nessa hora. Pai querido, Pai amado, não há outro Deus senão o Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser louvado, só o Senhor é santo, ó Deus, só o Senhor é justo, o Senhor é majestoso, o Senhor é soberano, o Senhor habita nas alturas, o Senhor criou tudo e todos e tens o total controle, ó Deus, da terra, dos céus, das profundezas. Ó Pai, nada foge ao teu controle. Tu és o mesmo e sempre serás. És o alfa, o ômega, o início, o fim. És a origem de toda a criação. E ó Deus, em tuas mãos está todo o poder. Recebe nessa hora nossa oração, nossa gratidão, nossa adoração. Perdoa-nos, Pai, as falhas, os erros que temos cometido, que nos afastam de Ti, da Tua vontade. E, ó Pai, fala aos nossos corações nesta hora, ó Deus. Teu Santo Espírito nos invada os corações e nos tire, Pai, nos tire a nossa vontade, os nossos desejos carnais que por vezes nos afastam de Ti, levam os nossos pensamentos para longe de Ti. Ó Pai, e que sejamos cheios agora do Teu Santo Espírito. Tens a total liberdade, ó Santo Espírito de Deus, para nos dominar plenamente, governar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas palavras. Ó Deus, leve cativo nossa mente, nosso corpo, todo o nosso ser, nesta hora. Leve cativo a Tua palavra, que a exposição da Tua palavra venha romper barreiras, desfazer prisões, libertar aqueles que são cativos, ó Deus, que seja feita a Tua vontade. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então temos separado nessa noite, amados, um tempo de meditação na palavra. E o tema é o seguinte: vamos passar para outra margem do lago? Eu gostaria de iniciar, já que a referência bíblica é aquela que se encontra nos evangelhos e no evangelho aqui de Lucas 8, verso 22 a 25, depois você pode conferir também Marcos 4, 35 a 41, e finalmente Mateus capítulo 8, do verso 23 a 27. Mas nós nos deteremos aqui na versão do evangelho, na versão de Lucas, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E inicialmente eu gostaria de convidar você, meu querido, minha querida, a acompanhar esse vídeo que ilustra exatamente essa passagem de maneira ali fidedigna às Escrituras. Acompanhe-nos com esse filme, um breve filme de 2 minutos. Jesus entrou com seus discípulos num barco e disse: vamos para o outro lado do lago. Enquanto atravessavam o lago, Jesus dormiu.
está melhorando! Estamos salvos! Onde está a sua fé? Amém. Vamos fazer a leitura bíblica então? Aquela que está ali na versão Nova Almeida atualizada, no caso a minha, mas você pode acompanhar na versão que você tiver aí em suas mãos. A palavra do Senhor diz assim em Lucas 8, verso 22 a 25. Texto que foi ilustrado agora através dessas imagens. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Na versão ali da Almeida Corrigida e Fiel, onde fala: E disse-lhes onde está a vossa fé, diz o seguinte: E eles, temendo, maravilharam-se. Então, maravilharam-se é a mesma coisa ali que possuídos de temor e admiração. Mas, amados, antes de entrarmos no ensinamento desta noite, propriamente dito, é bom fazermos alguns contextos aqui, né? Contexto que eu vou chamar aqui de arqueológico, histórico, cultural, bíblico, teológico, para que a gente entenda o pano de fundo que estava ali por trás desse episódio. E que a palavra do Senhor se aplica naquele tempo aos que leram também depois na igreja primitiva e aos que leem hoje, nós que estamos lendo agora. Então, primeiro, é bom a gente dizer, porque muita gente gosta de pegar detalhes e querer desvirtuar a palavra do Senhor e dizer que há contradições. Mas Lucas chamava a extensão de água de lago de Genezaré. No Evangelho de Marcos, você vai ver que ele chama de Mar da Galileia. E no Evangelho de João, Evangelho segundo João, melhor dizendo, João vai dizer Mar de Tiberíades. Ele fala isso por pelo menos 2 vezes, tá? É exatamente a mesma região. Eu não tive a oportunidade ainda de ir lá, quem sabe um Deus me levará. Mas os que foram aprenderam, e a gente não precisa ir lá também não. A gente pode usar aí as fontes que estão, inclusive, na internet. Só dá um Google. Você vai lá entender até através do Wikipedia, mas uma boa Bíblia de estudo vai te mostrar isso também, que é a mesma região. Acontece que é um lago de proporções grandes. Você olhando no mapa, ele até parece um pouquinho ali o desenho do mapa do Brasil, tá? E que tão grande era esse lago que talvez alguém olhasse e falasse que era um mar, e parecia realmente um mar. Só que existe uma diferença, né, entre lago e mar. O mar se comunica, tem entrada e saída de oceano, né? E lago não, lago não tem essa, nesse caso não tem, né, também a conexão com o mar, mas se trata da mesma região. E ali a região que vai ser mencionada, e foi mencionada aqui na leitura do texto, é ali a sudeste, né? E do outro lado, é bem perto assim de Betsaída. É bom você dar uma olhada lá também no mapa, na sua Bíblia, você vai aprender um pouquinho com isso. E quando a palavra faz a menção a que eles passariam a outra margem do lago, a outra margem, você lê no texto, você vai ver que é a terra lá dos Gadarenos. Okay? Então já era uma terra fora ali daquele núcleo inicial onde Jesus estava iniciando o seu ministério de pregação da palavra, e que aqui a gente já começa a enxergar que
já havia uma saída do território original, eleito, para avançar em direção aos gentios, ou seja, aqueles que eram de fora daquele povo. Okay? Então, a arqueologia também, você já deve ter lido alguma coisa a esse respeito, fala que ali é uma região de um vale, o vale, né, do Jordão, que é cercado por montanhas. É uma região que ela é suscetível, exatamente por estar num vale, a tempestades repentinas e violentas. Diz que o ar fresco do mar Mediterrâneo ele é puxado através dessas montanhas, que são estreitas, e se encontra com um ar quente e úmido que repousa sobre o lago. Essa é a explicação humana para a verificação de fenômenos semelhantes, ok? Aquele que é narrado ali no texto. Então, existe essa leitura e ela não deixa de ser verdade, mas ela não explica tudo, tá? Queria também chamar a atenção para que você anotasse, depois lesse, para você chegar às suas próprias conclusões, o Salmos 18. Salmo ali escrito por Davi, o rei Davi, e ele diz no próprio início, ali conforme está a Bíblia nas suas mãos aí, Salmo de Davi no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então você vai ver nesses Salmos 18, e aí eu marquei alguns versos aqui para você depois fazer a leitura, verso 3, se você puder anotar, 4, 5, 6, de 15 a 19, vou até ler rapidamente o 3, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. No seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Depois do 15 ao 19. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. A primeira parte do verso 19 eu paro nela. Então, esse livro de Salmos 18, ele traz uma identificação de deuses da tempestade. Naquela época de Davi, existiam outros povos, e os povos, inclusive, que tinham, né? A gente sabe que ali mais à frente, os cananitas, na época do Antigo Testamento isso fica muito evidente, lá na região da Terra Prometida. Enfim, já existia um culto, uma adoração a outros deuses, a falsos deuses, nós sabemos, mas existia essa visão sobre deuses da tempestade. Então, Canaã era uma região de tempestades. E aí, no imaginário coletivo do povo, e isso chegou até os dias ali dos discípulos, Haddad. E para Ugarit, Baal. Os deuses da tempestade eram concebidos como vigorosos guerreiros, reverenciados por sua capacidade de controlar exatamente o que? As chuvas. Chuvas essas que eram necessárias à fertilidade. E esses deuses da tempestade eram temidos por seu poder destrutivo desencadeado na tempestade. Agora, vou falar do contexto bíblico e teológico, conforme a palavra, as Escrituras. O Deus de Israel, no Antigo Testamento, ele vai exatamente ser retratado, que Deus conhece a cultura pagã dos outros povos e a influência que existia sobre o seu povo, vai se apresentar como o Deus de Israel que controla a tempestade. Isso aparece no Antigo Testamento. Se você parar para prestar atenção, até mesmo lá quando Moisés teve que atravessar, depois de atravessar
saindo ali do cativeiro, né, conforme está falando lá na palavra do Senhor, ele vai passar por águas. Depois tem outras passagens que passam por águas. Ali não é tempestade, mas envolve águas. Aqui olhando também ainda no Antigo Testamento, a gente pode lembrar de Jonas, né? No Novo Testamento não é apenas essa passagem que nós vimos aqui que fala de tempestade, tem outras, mas com certeza Jesus sabia que havia uma tempestade a caminho quando ele convidou os discípulos a passarem para o outro lado. Mesmo assim, ele dormiu. Então ele demonstra a autoridade que ele tinha sobre fenômenos da natureza e sobre o mundo demoníaco. A gente lembra ali no ministério, nessa altura aí do Evangelho, ele vai realizando prodígios, expulsando demônios, libertando pessoas de enfermidades, controlando os fenômenos da natureza, declarando a sua autoridade. Então ali no mundo espiritual certamente havia uma tentativa dos demônios, dessas outras pseudo-divindades, em causar alvoroço, em trazer obstáculo para o Filho de Deus. Mas a autoridade estava sobre ele, foi dada pelo Pai. Então, passo a passo, dia a dia, evento após evento, os próprios demônios se manifestavam só quando ele chegava perto, porque eles também reconheciam essa autoridade. Então, percebamos nós nessa hora. Que tipo de informação que tem tomado conta dos nossos pensamentos? O Senhor, como lemos no início, na boca do profeta Isaías, ele tem pensamentos para nós bons, de vitória, de prosperidade. Temos nos deixado dominar em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, por essas informações que temos lá de fora? Já é uma boa reflexão. Mas, ora, os discípulos estavam andando com Jesus, o vendo fazer esses prodígios. Qual era o problema desses discípulos? Era o mesmo problema que acomete muitos de nós nos dias de hoje. Nós conhecemos a palavra, mas não cremos nela ao enfrentarmos os desafios que a vida nos impõe. Os discípulos tinham aprendido sobre a verdade, eles conheceram a verdade, Cristo Jesus, mas agora eles tinham que viver essa verdade. Será que eles acreditavam nas promessas de Deus ou em si mesmos e em suas circunstâncias? A tese que eu trago nessa noite aqui, para esse tempo que a gente vai estar refletindo, é fundamental crer e praticar a palavra. Meu querido, minha querida, Jesus entrou no barco com seus discípulos. Quem entrou primeiro? Jesus. O texto fala. E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos. Na outra versão, a versão Nova Almeida atualizada, deixa ainda mais claro. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos. Então, os discípulos que acompanhavam a Cristo, não Cristo acompanhava Jesus na entrada no barco. E ordenou: vamos passar para o outro lado do lago. O que eles fizeram? Partiram. O texto não faz menção, nesse momento, de alguma resistência da parte dos discípulos. Eles obedeceram e partiram. Não ficaram perguntando, duvidando, conjecturando, simplesmente obedeceram. E quanto a nós, meu querido, minha querida? Nós temos obedecido o Senhor? Nós entramos no barco juntamente com o Senhor? Partimos com Ele quando Ele nos ordena? Olha, ao vê-los navegando no barco, controlado por quem? Pelo Senhor Jesus. Ele dormiu. E ali você pode olhar no texto de Marcos. Marcos registrou um detalhe que só uma testemunha ocular poderia lembrar e registrar. E nós sabemos que Pedro
falou para Marcos o que ele vivenciou, no texto do Evangelho de Marcos fala que Jesus botou um travesseiro. Me presta um travesseiro aí, Lúcia. A Lúcia não quer me dar travesseiro, senão ela acha que eu vou dormir. Jesus era Deus e também era homem. Estava fatigado de tanto andar, de tanto trabalhar pelo reino. Mas muito além disso, ele é Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabia o que o esperava no meio do lago. Como ele também sabia que do outro lado, na outra margem, ele vivenciaria ali um confronto com os demônios que estavam nos gadarenos. Ok? Mas ele estava tranquilo ao ponto de dormir e usar um travesseiro. Ele tinha o controle da embarcação. Porém, ao ver a tempestade, pensando que eles eram quem que navegava o barco, ou seja, os discípulos estavam imaginando que o Senhor estava dormindo e estava ignorando o que acontecia. Então o controle do leme, da vela ou do remo, fosse o que fosse o recurso, o deslocamento, estava na mão deles. Eles controlavam. Então, achando que eles controlavam, eles foram seguindo, controlando a vela ou os remos, enfim, o leme, tudo que controlava a direção da embarcação. Mas eles, porque eles controlavam, imaginavam que eles assim estavam fazendo, se apavoraram e se entregaram ao perigo. Quando viram os ventos, não sei se estava ventando aí perto da sua casa agora há pouco, aqui estava ventando e a janela estava... Acho que é para dar mais realidade para os nossos corações aqui. Mas eles se apavoraram, a gente se apavora com um ventinho, com um uivozinho. Imaginem vocês no lago, de repente, numa mente criada, numa tradição em que existiam divindades que controlavam as tempestades. Como eles reagiriam naquele momento? Por outro lado, eles já tinham aprendido com a palavra, com a verdade, com Cristo Jesus. Mas ali no momento da crise, talvez uma crise que se assemelha à crise que a gente está vivendo hoje, eles esqueceram de ouvir a palavra, de lembrar da palavra na qual eles acreditavam, tinham confessado crer, mas agora não colocavam em prática e deram ouvidos às outras histórias. Morreram tantos em tal país, vai morrer tantos aqui no Brasil. Não tem como desviar, não tem como fugir. Você já deve ter ouvido algo parecido com isso. E não apenas nos dias de hoje, toda e qualquer crise, o homem sempre dá mais ouvido para a própria crise. Na verdade, o Senhor dessa crise, e não ao nosso Deus. Querido, apavorados, eles se entregaram ao perigo. O que é que eles fizeram? Correram até Jesus, porque temiam a fúria da água e o vento. E o despertaram, sacudiram Jesus naquele sono gostoso ali, travesseiro, e falaram para ele: Senhor, Senhor, a gente está morrendo aqui, nos acuda. E quanto a nós? A quem nós temos temido? A fúria da água, do vento, ou a fúria do mundo que jaz no maligno, com as suas aflições ocasionadas pelo pecado de toda a humanidade? O Senhor, que é soberano e controla tudo e a todos, os acudiu. O texto fala que ele se levantou, ele não os abandonou. Ele não fez igual a gente faz lá na hora do modo soneca, do despertador, né? Eu não faço não, o negócio toca, eu já pulo, porque eu tenho que acordar mesmo, não tem jeito. Mas às vezes, né, no sábado ou nas férias, quando toca o despertador, aí você vai lá e pressiona o soneca. Jesus não pressionou o soneca não. Eu vou daqui a 5 minutos, né? Ele ouviu o pavor, o clamor de socorro dos seus filhos, dos seus discípulos. E ele controla tudo e foi acudir. Ele não os abandonou, levantou-se e repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo se acalmou. Tudo se acalmou.
Impressionante. Os discípulos, o texto fala, foram possuídos de temor e admiração diante de tamanho poder. Ele tem toda a autoridade, ele é soberano. Então, ele perguntou aos seus discípulos, depois de tê-los socorrido, fez a seguinte pergunta: vocês não têm fé? Uma versão diz exatamente isso. A da versão Nova Almeida atualizada. Vocês não têm fé? Na versão Almeida Corrigida e Fiel pergunta: onde está a vossa fé? Essa pergunta que Jesus fala para mim e faz para você também nessa noite. Onde está a sua fé? Nós lemos aqui, conforme o profeta declarou, Isaías, lá no Antigo Testamento, que a palavra de Deus não volta vazia e ele faz a palavra prosperar para aquele que foi enviado. Você está recebendo essa palavra, você tem que crer nessa palavra, crer na verdade, mas também colocá-la em prática. Ou você vai ficar aí ainda ouvindo a afronta do gigante, a afronta dos pseudo-deuses, a afronta das más notícias, que vem ali para te aterrorizar e te deixar congelado. Meu querido, a palavra de Deus não volta vazia, e é esse Deus, nosso Senhor e Salvador, que controla tudo e todos, o Criador, o grande eu sou. Nenhum outro se revelou à humanidade dizendo que seu nome é Eu Sou. Ele que habita nas alturas se inclina para ver o que se passa na terra e no céu, ou seja, o que se passa conosco. Ele sabe, ele se inclina se você clamar pelo seu socorro. Você que está conhecendo a palavra de Deus agora, ele virá. Porque ele não fica distante de maneira alguma, mesmo sendo esse grande Deus. Ele entra no barco primeiro. Ele nos conduz para o outro lado do lago, verdadeiramente. Cabe a nós tão somente obedecê-lo e partir. E aí ele nos faz esse convite nesta noite, ou nessa hora que você está acessando esse vídeo. Que tal entrarmos no barco e partirmos juntos? Nem águas, vento, peste, praga, vírus ou circunstância alguma irá nos afogar. Você está vendo a água entrando aí, o vento te açoitando? Não temos, o Senhor é contigo, se você crer e obedecer a palavra. Então, se nós crermos e obedecermos a palavra, meu querido, minha querida, nós não iremos sucumbir, nós não iremos nos afogar. Porque quem ama, obedece. E quem ama e obedece a Deus, anda pela fé. E se em algum momento nós vacilarmos e desviarmos, o temor a Deus para o temor às águas, ao vento, às circunstâncias, às dúvidas, às angústias, às aflições, nós clamaremos a Ele e Ele nos salvará. Amém? Que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida. Jesus já entrou no barco primeiro e nos deu a ordem: vamos passar para o outro lado do lago. É tempo de deixar as coisas velhas, deixar que Deus traga algo novo para as nossas vidas. É tempo da gente abandonar nossos preconceitos, as tradições, as histórias que nós ouvimos um dia, ou as notícias que ouvimos ainda hoje, que só falam de tragédia, desgraça, de morte. Jesus falou que Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Então que você possa, tendo ouvido a palavra do Senhor, que não volta vazia, ser bem-sucedido, vitorioso, porque essa palavra prosperará na sua vida. Mas para isso é preciso você crer, acompanhar Jesus no barco e deixar que Ele controle tudo. Ele não estava ali dormindo, Cristo homem, o Deus que se fez homem,
para que nós pudéssemos andar com Ele e aprender que, como Ele venceu, nós podemos vencer a tudo. E Ele veio aqui para andar nesta terra, para nos ensinar, mas também para pagar o preço pelo nosso pecado. Ele entregou a sua vida para que fôssemos salvos. Então que você acompanhe esse Jesus no barco. E mesmo se vierem ventos, chuvas, tempestades, Jesus tem autoridade sobre todo o mal. Ele tem o controle de tudo e todos. O mesmo Jesus vivo está nos corações daqueles que nele creem. E a Ele confessam seus pecados e entregam suas vidas. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por mais essa noite de meditação na Tua Palavra. Graças te damos, Pai, porque o Senhor nos revela que o Senhor mesmo está no barco. O Senhor tem o controle do leme, dos remos, das velas. Seja qual for a embarcação daquela época ali descrita, uma embarcação artesanal, arcaica se comparada aos dias de hoje, mas mesmo as embarcações mais modernas, com motor, com turbina, cheias de recursos. Se o Senhor não estiver na embarcação dirigindo, conduzindo os seus, nada daquilo é suficiente para resistir às tempestades. Nós possamos crer na palavra que temos aprendido, mas também colocá-la em prática, ó Deus. Tira de nós toda e qualquer informação, conteúdo, conhecimento que não provém de Ti e que só vem minar a nossa fé. Que saia agora em nome de Jesus, que sejamos libertos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito domine por completo. E se é que Ele não está dominando, não é porque Ele não deseja, mas porque nós, ainda que conheçamos a verdade, não a temos colocado em prática. Perdoa-nos, ó Deus. Ó Santo Espírito, domine o nosso coração, a nossa mente. Visita a mim, visita cada irmão e irmã que está nos acompanhando nessa hora. Visita também de especial maneira essa pessoa que ainda não é convertida a Cristo Jesus, que ainda não entregou, não se rendeu a esse poder magnífico não se rendeu a esse que tem autoridade sobre todos, sobre tudo. E basta uma só voz para libertar, para salvar, para transformar realidades. Ó Deus, esse que ainda não conhece, esse meu querido, minha querida que nos acompanha, onde essa palavra chegar, que ela prospere nos corações, que ó Santo Espírito traga libertação aos cativos. Que não olhem mais para o vento, para a tempestade, que não olhem mais para tudo aquilo em quem eles têm colocado a fé, que não olhem mais para aquilo a que ou a quem eles têm temido, que sim, que esse meu querido, essa minha querida, nessa hora, tema somente a Deus. Deposite no Senhor a fé, na certeza de que a palavra do Senhor, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a redenção para todo aquele que nele crê. E que coloque, deposite a fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Bastando uma apenas palavra do nosso Deus e tudo se acalmará, tudo se fará novo. Novidade de vida é o que aguarda a esse querido e essa querida no outro lado do lago. Ó Deus, leve-nos para o outro lado do lago. A nós também, que mesmo conhecendo a palavra, tendo andado com o Senhor, no dia a dia acabamos vacilando, nos rendendo à força do nosso braço, ao conhecimento que adquirimos e colocando o nosso temor em circunstâncias. Ó Deus, livra-nos agora desse medo, nós possamos temer somente a Ti, a Tua palavra e a Tua direção. Recebe nessa hora, Pai, o nosso clamor, e mesmo se vacilarmos, que o Teu Santo Espírito nos sonde os corações, nos mostre e nos leve a nos prostrarmos diante de Ti. E é o que fazemos nessa hora, entregando a Ti tudo o que temos, tudo o que somos,
confessando que nada somos sem Ti, sem a Tua direção. Ajuda-nos, ó Deus, a não ouvirmos o vento, a não ouvirmos a tempestade, a não cedermos território algum ao domínio de demônios, mas sim a avançarmos ousadamente na direção do Teu Santo Espírito, conquistando território para a expansão do reino de Deus. Que assim seja em nossas vidas, pois a batalha começa em nossas mentes e em nossos lares. E que assim seja, Pai, com todos aqueles com quem conversarmos, testemunharmos sobre a verdade na qual cremos, mas também que possa ser um tempo de, além de crer, seguir, obedecer e pôr em prática. Recebe a nossa oração, nossa gratidão, com o perdão dos nossos pecados. Assim nós oramos em nome de Jesus, o Senhor das tempestades, o Senhor em quem está toda a autoridade que foi dada pelo Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Aleluia e amém. Amém. Que Deus te abençoe, continue conosco nos próximos encontros e compartilhe. Se você foi abençoado com essa palavra de ânimo, de fomento à sua fé. E lembre-se, meu querido, minha querida, Deus tem pensamentos e palavras de vida aos seus. Ninguém é como o nosso Deus, como o nosso Senhor. E Ele te convida. Vamos passar para o outro lado do lago? Que assim seja a sua vida. Deus te abençoe. Um beijão, um abraço virtuais, é claro. Tchau.